Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São 5 horas e 50 minutos exatamente. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5 AM e 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube na Capital com você. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre direito desportivo e empreendedorismo feminino. E hoje quem me acompanha aqui na mesa é o meu querido amigo Alex Viana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Seja muito bem-vindo, doutora. Estou muito feliz com a sua presença e tenho certeza que será um programa fantástico. E a doutora Maria Pessoa, ela que é advogada desportiva, empreendedora, tem uma história maravilhosa e mais de 30 anos de experiência no direito. É isso mesmo, doutora? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Alex. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. E você que tem alguma dúvida sobre direito desportivo, empreendedorismo, manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, pela live do YouTube, mandem mensagem de texto, áudio, a gente ama áudio, eu sempre digo que esse programa é feito para você que quer sair da informalidade, para você que quer se inspirar, ter boas ideias, para você que tem dúvidas, enfim, para você que quer aprender com quem faz a diferença em todos os setores da nossa economia. Para participar é só mandar uma mensagem no WhatsApp, é 11 98334 5777. Repete aí, Alex. Vou repetir, pessoal, aproveitem, mandem mensagens, mandem áudios, tirem todas as dúvidas com a doutora Maria Pessoa, porque vai ser um programa, assim, extraordinário, tenho certeza disso. Ela vai contar tudo referente ao direito desportivo. O telefone é o número 98334 5777, tá ok? 98334 5777. E a gente que está no mês do empreendedorismo feminino, Dia Internacional pela ONU, dia 19 de novembro, esse mês é muito importante. A gente trouxe aqui na semana passada uma mulher muito forte, a doutora Roselaine Ferreira. Hoje a gente está com a doutora Maria Pessoa, que é dona de uma história fantástica no empreendedorismo e no direito. Doutora, conta para quem ainda não te conhece um pouquinho da sua história, como você começou no direito. Bom, o direito sempre foi uma paixão na minha vida. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha um professor que já me levava no primeiro ano para fazer audiências com ele no fórum. Ele era um juiz de direito e me apaixonei pelo direito. Eu me formei já com 40 anos e comecei a advogar, montei um escritório atendendo direito civil, família, trabalhista e previdenciário. E me tornei uma grande profissional, uma grande empreendedora no direito. Me considero uma ótima, excelente advogada. A minha equipe também são pessoas capacitadas. E eu comecei a trabalhar há uma média de 8 a 9 anos no direito desportivo. Comecei a trabalhar nessa área e fiquei tão entusiasmada, tão empolgada com o direito desportivo e uma forma de empreender, de me tornar uma empresária nessa área, atuando no direito desportivo. E você se formou com quantos anos, doutora? Com 40 anos. Com 40 anos. Você é um exemplo, uma inspiração para muita gente, doutora. É um prazer te receber aqui, te entrevistar mais uma vez, porque todas as entrevistas que a gente faz repercutem muito por conta do seu carisma, da sua história, né, da sua dedicação. E eu quero saber quais foram os principais desafios que você enfrentou até aqui e também no início, ao começar, ao decidir se formar em direito e seguir em frente, e depois também ao abrir o seu escritório. Bom, eu estava divorciada com 3 filhos pequenos para criar. Trabalhava, estudava e fazia faculdade, me formei e abri um escritório sozinha, comecei a advogar. E daí eu comecei a trazer clientes, entrar muitas causas, muitos processos no meu escritório. Eu tenho um carisma e eu adquiri bastante credibilidade com meus clientes no escritório. E formei uma boa equipe e muitos clientes. E chegou uma época que eu tinha mais de 500 processos trabalhistas
e trabalhamos muito nessa área e acabamos nos tornando uma referência no direito trabalhista, no Google, nas redes sociais. Foi, assim, fabuloso a minha área no direito do trabalho. E o direito do trabalho vai trazendo as outras áreas. Nós começamos, através do direito do trabalho, a fazer direito previdenciário, que é uma área também que faz parte do direito do trabalho, e trazer causas de jogadores de futebol, causas trabalhistas de jogadores. E aí me apaixonei por essa área do direito desportivo por causa das causas que vieram de jogadores, de técnico de futebol, de árbitro de futebol e de empresários também. Pai de crianças que trazem as questões dos seus filhos e também as questões de família deles, também resolvendo tudo no meu escritório. Porque trabalhar no direito esportivo abrange direito de família, direito desportivo e direito também tributário, por causa dos impostos, até direito financeiro. Sim. E como você equilibra as demandas práticas do direito desportivo com a responsabilidade de administrar o seu escritório? É você fazer as coisas com muita paixão. Você ter equipes, pessoas profissionais bons e o apoio. Eu tenho uma equipe de mídia digital que me dá um suporte muito bom, uma base muito grande nas mídias sociais. Eu estou com mais de 11 mil seguidores no meu Instagram. É muita gente engajada, tá? Seguidores reais, Bastante, o que é muito importante. E é muito bom trabalhar numa coisa que você gosta de fazer. Você não trabalha, você se diverte trabalhando. Quando nós estamos dentro de um estádio de futebol ou dentro de um local, dentro de qualquer campo de futebol, nós nos sentimos grande, importante, diante das crianças, diante dos donos de escola de futebol, diante dos técnicos de futebol. Você ter o respeito das pessoas, você ser reconhecida profissionalmente como uma profissional do direito. É importante, muito bom você fazer o que você faz com muito amor. E o que te inspirou a entrar no direito desportivo? Você teve alguma motivação pessoal? O que te levou para essa área? Depois de tantos anos, né, no direito trabalhista? Na verdade, foi consequência das causas trabalhistas que me deu esse início. Depois, meus netos começaram também a treinar o futebol e comecei a frequentar escolas de futebol e receber muitos pedidos de donos de escolas de futebol para participar dar palestras, participar ajudando na criação de contratos desses meninos, desses jovens, dando esse suporte para empresários também na área do direito desportivo, na questão dos contratos deles com os pais dessas crianças e com os jogadores. Muito bom. Você que tem alguma dúvida sobre direito de uma maneira geral, empreendedorismo, sobre direito desportivo, pode mandar um áudio aqui pra gente no WhatsApp 11 983 34 5777, vou repetir, 983 34 5777, ou pela live aqui no nosso YouTube, no @capital com você, que a doutora Maria Pessoa tá aqui com a gente ao vivo e vai responder. A doutora Maria Pessoa, que é dona de uma história maravilhosa e que tem muita coisa boa para dividir aqui com a gente no nosso programa, né, Alex? Sim, é o exemplo, né, Estela? O sonho dela era se formar em Direito, se formou com 40 anos e mostrou e provou que tudo é possível, que não tem idade para você conquistar o seu objetivo. Então é uma história fantástica e muito bacana. E a doutora Maria Pessoa, ela é muito bem relacionada, ela é muito talentosa, tem um networking absurdo, é uma amiga nossa, né? A gente só traz amigos aqui, graças a Deus é um programa muito alto astral, a gente está muito feliz também com a participação de vocês, dos ouvintes da Rádio Capital, que sempre interagem com a gente, mandam perguntas. E a doutora Maria, ela também é mentora, e está desenvolvendo 2 cursos, na falta de um ela tem 2 cursos, né? E eu gostaria que você contasse sobre esses cursos, doutora, eu fiquei curiosa quando você me contou. Nós temos muitas questões dos pais de crianças com 5 anos, os pais já veem essas crianças como sendo um talento no futebol. Então nós vamos dar esse curso a pedido de muitos pais, orientando como esses pais trabalham a carreira dos seus filhos desde o início, em escolinhas de futebol, em campeonatos, com leveza, fazendo com que essas crianças se divirtam brincando. Tudo que nós fazemos com amor, nós fazemos de uma forma leve, saudável, e o sucesso vem com certeza.
A minha questão aqui é orientar os pais a não dar uma carga muito grande de responsabilidade às crianças desde o início dos treinos. Porque se a criança se sente muito comprometida com seus pais, com a questão do esporte, ela não se desenvolve, ela traz uma carga muito grande de responsabilidade. Criança tem que ser criança, né, doutora? Criança tem que treinar brincando. Muito bom. Verdade. Elas aprendem a treinar brincando. Assim desenvolve bem melhor, né, doutora? Exato. Principalmente aquelas que são Exato. acostumadas crescendo jogando no campinho de terra, né? Acho que já... Exatamente. Essas crianças, às vezes, brincam até de chinelo, de pé descalço. E é importante esse contato com a natureza. É importante a criança conviver com outras crianças. O futebol, eu digo que é o esporte mais benéfico que existe. Por causa da coletividade, da disciplina, da regra, da persistência e da paixão pela bola. Isso é que faz com que esse menino, desde pequeno, ele já adquira esses princípios dentro, como o Alex está falando, dentro dessas peladas de rua, campos de terra, ou dentro de uma escola de futebol, ou dentro de um clube de futebol, desde que ela tenha essa leveza de estar ali brincando, se divertindo. É verdade, É verdade. doutora. E nesse curso, nesses 2 cursos, você então orienta as famílias, os atletas, e eles são separados em módulos, é isso? Isso. O primeiro curso, ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar essas crianças dos 5 anos até os 14 anos. 12 a 14 anos, depende da criança. A criança com 12 anos, às vezes, ela já tem mais desenvolvimento do que uma de 14. Até os 14 anos é importante nós trabalharmos essas crianças e esses pais, orientando já nesse sentido das técnicas do futebol, dos valores do futebol e da ética. É o mais fundamental. Sim. A partir dos 14 anos, nós já começamos a segundo módulo a trabalhar essas crianças, a conscientização dessa criança como jogador de futebol. Tem muitas crianças com 14 anos que elas já se comportam como jogador de futebol. Elas já têm todas essas técnicas que adquiriram nas escolas de futebol e elas já têm esse comprometimento e essa paixão de treinar onde elas estão. Se elas vão num aniversário, se elas vão numa festinha, elas formam ali um grupinho e começam a jogar futebol. Já é automático. Automático, né? Elas já deixam o celular e já ficam. Elas têm um comprometimento com a alimentação saudável. Elas não comem comidas que sabem que vai causar algum problema futuro na dentição, por exemplo. Já são disciplinadas, né, doutora? Já são Pra alcançar comprometidas. o sonho. Que legal. Comprometidas. Olha só, a gente tem uma pergunta da Cissa Mora. Oi, Cissa, boa tarde. Ela fala o seguinte, Boa tarde, olha... Cissa. Como fica o direito desportivo frente à desigualdade de gêneros que enfrentamos hoje? Uma ótima pergunta. Boa tarde, Cícera. É uma questão que está sendo agora muito discutida e temos que observar o contexto geral dessa questão, porque tem que ter laudos médicos para saber se vai existir a paridade entre as partes. Se a pessoa, aquela competidora, ela está no mesmo nível dos outros que estão participando daquela competição. Então, tem um acompanhamento médico, uma avaliação médica também envolvendo essa questão. É uma questão que está sendo bastante discutida hoje e é muito importante nós trazermos isso ao público, porque está acontecendo e nós temos que estar atual. O futebol, ele é muito atual, cada dia ele está se transformando. E essas questões nós temos que analisar certinho, uma por uma. E principalmente, Estela, orientar as nossas crianças a respeito dessa igualdade que deverá existir entre todos os seres humanos. Sem dúvida. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Juliana Mota. Eu sou Juliana Mota. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Juliana. Eu sou de Santana. Gostaria de saber da doutora como as questões de discriminação e assédio são abordadas no direito desportivo. Abraços a todos vocês. Um abraço, Juliana. Boa tarde, Juliana. Essa questão é muito importante. Principalmente a educação desses jovens. Nesse curso, nós vamos orientar os pais também com relação à discriminação. As crianças vão aprender desde o início da sua
carreira, da sua profissão, a lidar com as discriminações que vai ocorrer sempre. Ainda estamos nesse momento de estar ocorrendo essas discriminações. Mas quando existe uma educação desde o início da idade, desde o início, essas crianças e esses pais aprendem a trabalhar e não divulgar e nem incentivar a discriminação dentro de clubes, dentro de campeonatos e principalmente dentro de estádios de futebol. Então, o direito desportivo ele está muito voltado a trabalhar essa questão da discriminação racial, religiosa e qualquer outro tipo dentro do futebol. É uma luta que tem que estar em todos os âmbitos da nossa sociedade. O futebol como agente, né, de transformação social, a gente tem que prestar bastante atenção e perceber a força desse esporte, como esse tema tem que estar aí sempre em discussão. Agora o Alex vai ler uma próxima pergunta. Verdade, né, Estela? A galera está aqui participando bastante. Marli Gomes, olá, doutora Maria, boa tarde. Aqui o João Lopes, olá, doutora, tudo bem? Depois passa o seu Instagram, qual é o seu Instagram? Passa aí pro pessoal, doutora. Boa tarde a todos. O meu Instagram é @advmariapessoa. Muito bom, eu já sigo, tem um conteúdo fantástico. Siga lá, por favor. Sempre muito informativo, sempre novidades sobre o futebol, sobre as leis, né? Sobre tudo o que está sendo discutido sobre o esporte. A gente tem mais uma pergunta aqui. Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou o Paulo da Vila Prudente, sempre tive a curiosidade de saber como o doping é tratado no contexto do direito desportivo. O doping, existe a lei específica, boa tarde. O doping, existe uma lei específica que trata do doping, um tribunal que julga só as causas de doping. Existem inúmeros tipos de doping, doping cruzado, doping quando a pessoa toma um alimento, ingere um alimento que pode causar, e algum medicamento também. Então, existe um tribunal no direito desportivo, onde o advogado, quando ocorre um caso de doping, o advogado tem um prazo de 24 horas para pedir a contraprova, fazer esse exame, essa análise, e entrar no Tribunal de Justiça da UADA para defender esse jogador, nesse caso aí do doping. E é super importante, né? Porque essa é um tema que está em todos os esportes hoje, né? Todos. E a gente aprende muito com o futebol, né, Alex? Isso é verdade. Todos. Estela, temos outra pergunta aqui também da Sandra Tamico. Doutora, o curso é direcionado para quais pessoas? E qual a importância de ter conhecimento nessa área que cresce cada dia mais? Boa noite, Sandra. É um prazer falar com você. O curso ele é voltado, a primeira parte do curso, para os meninos, para os jovens jogadores, até os 14 anos de idade, para os pais desses meninos, orientando nas técnicas do comprometimento dessas crianças e desses pais na carreira desse menino. A partir dos 14 anos, no segundo módulo do nosso curso, nós vamos tratar do direito desportivo já mais amplo, incentivando os jovens que estão nessa área do direito, do esporte, do futebol, a trabalhar já a sua imagem nas redes sociais, os seus horários de dormir, a sua alimentação, a sua disciplina, as regras do futebol, para que ele se torne, já tome consciência de que, para ele ser um bom jogador de futebol, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas na vida, algumas vantagens, para que ele, lá na frente, ele consiga se tornar um dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Direcionando a energia, né, doutora? Isso é super importante desde cedo. E nada melhor do que ter uma mentora como a doutora Maria Pessoa, que é super experiente, não só no direito desportivo, mas em outras áreas também. A gente tem uma pergunta agora do Alexandre. Eu queria saber quais são os procedimentos legais envolvidos em casos de transferência de jogadores entre clubes. Sou fã de esportes e estou adorando saber mais sobre o direito desportivo. Um beijo, Alexandre. Obrigada pela sua pergunta, doutora. Boa noite, Alexandre. Os contratos de jogadores com clubes são muito específicos. A CBF aqui no Brasil, ela tem um contrato padrão entre jogadores e clube, mas cada jogador e cada clube tem o seu contrato com as cláusulas estabelecidas e determinadas. Um advogado especialista em direito desportivo, ele vai analisar cada caso, cada contrato,
as negociações com os clubes, porque no direito nós podemos alterar cláusulas de contrato, colocar cláusulas que sejam mais benéficas para o jogador de futebol, e aquelas entrelinhas que muitas vezes o jogador não sabe, não conhece, e assina um contrato e no fim causa prejuízos enormes na carreira desse jogador. Então é muito importante esses contratos, ter uma boa assessoria na hora de assinar, e principalmente os pais, muitas vezes, o responsável, quando ainda é um menor de idade, ele tem uma assessoria jurídica na hora de assinar um contrato do seu filho, da pessoa com quem ele está lidando. Doutora, a gente sabe que o seu trabalho mexe muito com a parte emocional, não só do jogador, mas da família. Como é que você gerencia as expectativas? Como é que você acaba lidando com essa família? Porque eu sei que você é muito técnica no que você faz, mas você também tem que ter um feeling aí, né? Uma sensibilidade. Gostaria de saber como é que você lida. A família, muitas vezes, elas precisam ser acolhidas. Por exemplo, Estela, tem pais que eles só querem que o filho se torne um jogador para sustentar a família, para suprir a família. E muitas vezes, essa carga se torna tão pesada a esse jovem jogador, esse atleta, ele acaba se lesionando por conta da carga emocional que ele traz. Então, é muito importante quando nós temos um amparo de uma psicóloga. Hoje em dia, nós temos psicólogas, nós temos fisioterapeutas, nós temos dentista, inclusive, para dar esse apoio no caso desses menores. Porque se o menor, ele está ali, ele está com aquele objetivo de ser um jogador de futebol, mas ele quer focar na sua carreira e ele não se sente pressionado com a questão financeira familiar, da família dele, ele pode se tornar o melhor jogador do mundo. Sim, é verdade. Então tem que trabalhar bastante os pais também nesse contexto de não sobrecarregar demais esse seu jovem, esse seu jogador. Jogar a responsabilidade direto no jovem, né? Exatamente, exatamente. Que deixar ele leve. Agora, doutora Maria, a gente tem mais uma pergunta aqui da Cissa Mora, falando sobre preconceito. E o preconceito racial que a gente vê no futebol, os racistas enfrentam as consequências dos seus atos ou ainda se livram? Há consistência jurídica para responsabilizar juridicamente essas pessoas? Cícera, pela Constituição Federal do Brasil, todas as pessoas que cometem um ato de racismo, ela pode ser processada e civilmente, pagar indenização por danos morais. E hoje, com a ajuda das mídias sociais, dos canais de televisão, elas são facilmente identificadas dentro dos estádios de futebol. Qualquer pessoa que sofra uma discriminação dentro do futebol pode mover uma ação civil de indenização e aquela pessoa que cometeu. Muitas perdem o emprego, quem comete esses atos, porque se torna público e as empresas não querem ter um funcionário hoje em dia que comete racismo dentro do futebol. E os próprios clubes estão punindo quando é a torcida do seu clube que está cometendo aquele racismo. Então, todos os dias tem que ser combatido o racismo. Quando eu falo que no momento da escola, da educação, da formação do atleta, os pais e o atleta já tem que ter essa consciência, é justamente para ter essa educação dentro do futebol, para eliminar essa coisa horrível que é o racismo que impera ainda, infelizmente, dentro do futebol. Muitas vezes de maneira velada, né? Antes de chamar o break, eu vou ler mais uma pergunta aqui da Sandra. Boa tarde, eu sou a Sandra e gostaria de perguntar para a doutora Maria Pessoa, um profissional especializado em direito desportivo pode atuar em quais áreas? E como ela vê esse ramo do direito hoje para quem quer atuar na área? Obrigada a você, Sandra, pela pergunta. Sandra, muito obrigada. Nós temos vários advogados pedindo cursos como iniciar a carreira como advogado em direito desportivo. Nós também temos essa intenção de formar um curso para profissionais que estão iniciando a carreira hoje de advogado. E o advogado em direito desportivo, existe um termo que nós utilizamos no futebol, que é envelopar o nosso cliente. Quando o jogador, quando o técnico de futebol, quando o árbitro de futebol chega no nosso escritório, muitas vezes eles estão com problemas sérios de profissão, na profissão deles como jogador, como técnico. Quando nós analisamos, nós vamos perceber que às vezes é um fundo de direito mais do direito financeiro.
ou do direito de família. E aquilo está refletindo tão negativamente no futebol que ele não consegue se firmar em nenhum contrato, em nenhum clube. Então, o advogado, ele trabalha todas essas áreas, a área da família, da trabalhista, financeira, a aplicação dos dinheiros. Por exemplo, nós temos jogadores, nós temos clientes, nós orientamos a comprar um imóvel, a ter uma garantia, uma estabilidade financeira, ter as suas aplicações, não gastar o dinheiro. Às vezes, até na hora de comprar um carro, o cliente, ele sai da loja com um carro de 200 mil sem fazer o seguro. E eu falo, você não vai sair dessa loja com esse carro. Você sairia do banco com uma pasta com 200 mil? Não, você não sairia do banco. Então, como você vai sair da loja com um carro de 200 mil sem ter um seguro? Então, é um advogado que tem que saber sobre várias áreas, né? E ser versátil. Então, a gente vai continuar no próximo bloco conversando sobre esse tema, que é muito interessante. Tem várias perguntas aqui chegando, mas eu preciso chamar o break, então fica aí que o Viver e Empreender TV na Rádio Capital já volta. Viver e Empreender TV volta já. Ajude a Rádio Capital a continuar em primeiro lugar. Você sabe, existem os institutos de pesquisas que querem saber a sua opinião. Querem saber que rádio você ouve. Então, quando baterem na sua porta, tocarem tua campainha, pararem você na rua e perguntarem que rádio você ouve, não se esqueça de responder: Rádio Capital! É claro, o seu comunicador do coração é muito importante, mas o que vale na hora da pesquisa e que mantém a Rádio Capital em primeiro lugar é a sua resposta. Que rádio você ouve? Capital. Então você já sabe, quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Capital. É a minha rádio. Rádio que é a sua cara. Capital 77.5 FM. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. Olá, o Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital está de volta. Eu sou Estela Jordi e estou ao lado do meu amigo Alex Viana. Olá, pessoal. Da nossa convidada querida, a doutora Maria Pessoa, e quem nos acompanha agora é a vereadora de São Paulo, Janaína Lima, do MDB. Ela foi eleita vereadora em 2016 e reeleita em 2020, nasceu no Capão Redondo, é advogada, também é advogada, especialista em direito público. Ela é responsável pela criação do primeiro coworking legislativo do mundo para incentivar a participação cidadã e trabalhar junto com o cidadão. A Janaína Lima tem um quadro chamado Minuto do Empreendedorismo aqui na Rádio Capital, que completou um mês. Parabéns, Janaína. A gente já falou sobre isso no outro programa, mas quero dar os parabéns aqui ao vivo, cara a cara, tete a tete. Parabéns, muito bom. Janaína. Obrigada, meus amores. Um prazer, Estela, estar aqui com você mais uma vez, Prazer aqui ao é lado nosso. dessa mulher forte aqui, porra, minha colega de profissão. Obrigada, Prazer. Alex. Um prazer estar aqui com concorrente. todos vocês. Maravilhosas, maravilhosas. E você que tem dúvidas sobre empreendedorismo ou tem alguma pergunta para a Janaína Lima, para a doutora Maria Pessoa, manda sua pergunta pelo YouTube, pela nossa live ou pelo WhatsApp, que é o número 11 98334 5777. Pessoal, aproveita. Estamos aqui com duas feras aí, né? A Janaína, a doutora Maria Pessoa. Aproveitem, mandem áudio, mandem perguntas, tá? O telefone é 11 98334 5777. 98334 5777. É isso mesmo. Janaína, minha pergunta é para você agora. Você também é advogada. Gostaria de saber quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a faculdade, antes de tirar o AB, quando você tirou, depois quando você se formou, você decidiu empreender ou não. Como é que foi essa sua trajetória, esse seu comecinho? Acho que o maior desafio foi pagar a faculdade. Que é o desafio de muita gente no nosso país, né? Então, como já você bem introduziu, eu nasci e cresci no Capão, sou filha de uma líder comunitária e de um motorista de ônibus. Então parecia um sonho inatingível ser doutora, ter um diploma. E quando eu decidi, falei assim, eu vou fazer direito, eu vou conseguir ter o meu diploma, buscar minha OAB e tudo mais, foi uma longa jornada. Foram quase 10 anos, eu trabalhava 2 anos para pagar 1 ano de faculdade. E eu vendia sanduíche na praia, de dezembro até o carnaval, e durante a semana eu fazia brigadeiro e vendia todos os dias na sala de aula. Então foi assim, com empreendedorismo,
É o que a gente chama lá no Capão, é a civirologia. Maravilhoso. Se vira nos 30, não tem tempo ruim. É você realmente correr atrás do seu sonho e acreditar que é possível e fazê-lo acontecer. Correr atrás do objetivo, né, Janaína? É isso aí. Lutar sempre. Isso Usar que é a criatividade também, né, Janaína? Agora, você sempre pensou em trabalhar no setor público ou não? Ou você já sonhou em ter o seu escritório? Você já sonhou em empreender nessa área? Eu já tive meu Olha que escritório, legal. eu tenho, assim, alguns escritórios que eu participo também, além da minha atuação como vereadora. Uhum. Muito mais focado no direito público, que é a minha maior especialidade. Mas antes de entrar para a vida pública, eu trabalhava com direito tributário. Então, eu era sócia de um escritório e fiquei lá por um bom tempo, um lugar que eu fui muito feliz, aprendi os encantos do direito, porque eu acho que o direito... Em crises, em momentos de crises, a gente vê a real importância do direito, do advogado, da pessoa que exerce com devoção e com responsabilidade a função de advogar e de representar os interesses da sociedade, né? Então, eu acho que é uma coisa que foi muito bom para mim ter vivido isso do outro lado, né? Sentido a dor do cidadão e na área pública, como legisladora, podendo entender quais eram os verdadeiros gargalos do cumprimento da lei, porque muitas vezes a lei já nasce injusta, já nasce com distorções, ela já nasce com problema. Então, quando você tem esse olhar e você já consegue olhar a lei que você está formulando na aplicação, muitas questões são superadas. Sem dúvida, né? Sem o direito, nenhuma sociedade consegue funcionar, assim como nenhuma sociedade consegue funcionar sem o jornalismo, sem esses instrumentos que, de fato, transformam e melhoram Sim. a sociedade. E você já pensou, Janaína, em trabalhar com direito desportivo? Olha, eu não pensei, Maria, trabalhar em direito desportivo ainda. Mas você sabe, eu sou mãe de um goleiro. É mesmo? Olha que bacana. E eu já vi, eu amei o seu Instagram, porque tem várias dicas Tem para quem mesmo. tá com... Né? O meu filho, assim, enquanto ele não foi para a escolinha de futebol e para a escola de goleiro, ele não deu paz. Não sossegou. Não sossegou. Qual o nome assim, dele, Janaína? João Pedro. Um beijo, Beijo, João Pedro. Inclusive, Estela, quero mandar um grande abraço aí para todo o pessoal do Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, galera do Paraisópolis, nossos ouvintes aí, Jardim das Palmas, Jardim Marizal e Campo Limpo. Um grande abraço para todos vocês. São É Paulo isso em aí. peso e Brasil em peso. Por favor, pessoal também Guarulhos também. de fora de São Paulo, Galera de de fora Guarulhos. da Grande São Paulo, mandem mensagens aqui para o Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. Algumas mensagens aqui. O Del Pessoa dizendo: doutora Maria Pessoa, excelência de profissionalismo. A Marli Gomes diz: 2 doutoras maravilhosas, parabéns ao programa. Joelma Silva, que sempre participa também batendo palmas, muito obrigada. Muito bacana vocês que estão sempre com a gente aqui participando do Viver e Empreender TV na Rádio Capital. A gente tem histórias já fantásticas, né? Em 2 meses de programa, a gente Sim. está encantado com esse público que sempre interage, manda perguntas, né, doutora? Acho que a Janaína sabe, ela tá aí com a gente sempre e agrega muito. Semana passada você fez muita falta aqui, naquela Sim. semana caótica, né? Que a gente enfrentou uma chuva aqui em São Paulo, quase passou Verdade. um quase ciclone aqui, né? Que acabou, né, com muitos negócios por E aí. o legal é que ela tá sempre com esse sorrisão no rosto, É né, Estela? verdade, Passa sempre chuva, passa linda. sol, pelo vídeo aqui, né? Pessoalmente, sempre com sorrisão. Isso que é bacana. É verdade, sempre de batom vermelho, bem vestida. Como é que você dá conta de tudo, Janaína? Você tá cada hora num É lugar. o desafio de todas nós mulheres, né? É verdade. Eu acho que o grande desafio que a gente tem que se colocar é de fazer dar conta de todos os papéis que nós temos que assumir, né? De mãe, de mulher, de profissional, dona de casa, o meu, de vereadora. Aqui agora me aventurando, aprendendo com a Estela, esse mundo do jornalismo com você, Alex. Então, assim, eu acho que a gente está navegando em novos mares, mas com um único compromisso, né? O que eu acho lindo nesse programa, né? O compromisso que você tem de levar para as pessoas uma informação que vai transformá-la, Sim. que vai fazer com que ela acolha aquela informação e transforme e a utilize de uma forma
que realmente vai agregar no dia a dia dela. Então, eu acho que o Viver e Empreender é essa grande sacada que você lidera, Estela, e que eu tenho o maior prazer de estar aqui toda semana aprendendo com né, você. Estela? Que linda. Pra gente é um sonho realizado, né? Doutora Maria Pessoa acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, há vários anos, e ela sempre me deu muita força. Então é um prazer estar aqui com vocês duas juntas, né? Um momento muito especial. O Francisco Nakashima está dizendo boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Gostaria de saber da doutora... Eu acho que ele errou porque é para a doutora Maria. Ele falou doutora Janaína, mas é para Maria Pessoa. Como funciona com um jogador que tem um patrocínio de uma marca de material esportivo ser obrigado a usar a marca do seu time? Muito boa essa pergunta. Boa noite. É o Francisco. Boa noite, Francisco. É um prazer falar com você. É muito importante, Francisco, falar sobre essa questão. Para que o jogador ele possa usar a marca do seu clube, o contrato dele com o clube deve ter essa cláusula obrigatória do uso do uniforme do clube. Se ele tem outro contrato com outra marca, essa marca não pode ser ao contrário da outra marca, ser concorrente. São cláusulas contratual que é muito importante, Francisco. Na hora de assinar esse contrato, verificar, analisar todas essas cláusulas. Porque se o clube ele tem um contrato de patrocínio com uma marca de camisas, por exemplo, todos os jogadores daquele clube, obrigatoriamente no seu contrato, vai ter uma cláusula dizendo que ele tem que usar aquela marca do patrocínio do clube. Muito bom, muito bom. Agora, só mudando um pouco de assunto, que é uma pergunta que eu tenho aqui na manga, que eu acabei não fazendo para a Janaína, que é para as mulheres, né? O que você diria para as mulheres que querem se capacitar, mudar de carreira, fazer uma transição, não só empreender, mas uma pessoa que queira ali, que tem esse sonho adormecido, o que você diria para elas? Se capacitar, ser ousada, colocar, ter a coragem de ir lá se inscrever. Inclusive, a gente está com um programa de capacitação para mulheres no mercado da construção civil. Olha que legal. E a gente está se surpreendendo dia após dia com o número de mulheres que estão decidindo entrar para esse novo mercado que até então era masculino. Sim. Então, é o que eu sempre digo, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na construção civil. Então, seja na construção civil, seja no ramo da beleza, seja no jornalismo. No futebol. No futebol, como aqui a nossa querida doutora Maria. Então, vamos dar as caras e fazer acontecer, que todas nós temos um potencial incrível. Isso é muito verdade. legal, né, Estela? A gente comenta todo dia, Janaína, essa questão das mulheres estarem mais corajosas, né? De entrar no mercado mesmo, não ter medo de competir, né, com os homens. Porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito em vários nichos, né? Em vários segmentos. E essa questão da mulher tá tendo essa coragem, eu fico muito feliz. E eu acho muito bacana vocês, mulheres, estarem entrando em vários segmentos. Então é isso. Persistam, corram atrás do objetivo e procure sempre, né, aprimorar o conhecimento. Igual a Janaína falou, isso é de suma importância. Então, parabéns mesmo. E vocês que têm dúvidas sobre empreendedorismo, sobre direito, ou alguma pergunta para a doutora Maria Pessoa, para a Janaína Lima, manda aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 11 98334 5777. Repita, Alex, por favor. 98334 5777. Aproveitem, pessoal, mandem áudio, mandem mensagem, perguntas. É isso mesmo. Janaína, tem alguma pergunta para a doutora Maria? Tenho uma pergunta para você, doutora. Eu queria saber, porque você começou a falar dessa coisa do contrato, né? Que é um grande desafio para quem está querendo entrar nesse mundo do futebol, quem está aí começando com a sua carreira. Como que é o contrato? Quais são, sabe, o que um jogador... como que funciona esses esquemas para esse jogador conseguir o seu contrato? Não sei se você consegue elucidar aqui pra gente isso. Na verdade, Janaína, o primeiro contrato do jogador de futebol, normalmente ele começa com um contrato de jogador de base. E é aquele jogador que está naquela fase entre 16 até os 18 anos de idade. Ele não pode ter esse contrato, né, como profissional. É o jogador de base ainda que tem aquele contrato. Algumas exceções que ocorrem, mas a maioria deles... É um contrato que já é feito, já tem um modelo padrão pela CBF. Só que o advogado ele vai adaptar, ajustar esse contrato, colocar nele cláusulas que seja benéfica àquele jogador.
Existem contratos que dizem que o jogador tem que ficar, por exemplo, 7 anos com aquele contrato. E isso aí é ilegal. Esse contrato máximo tem que ser 3 anos. E faltando assim 6 meses, esse jogador pode fazer um outro contrato, por exemplo, ou não? Pode fazer um pré-contrato. Ele vai fazer um pré-contrato com outro clube, mas ele terá que cumprir todas as cláusulas do seu contrato anterior. E aí depende também muito das cláusulas que está do seu contrato anterior, para que ele possa sair antes ou pagar a multa ou rescindir esse contrato. Então, tudo isso tem que estar ajustado. Depende do país, depende da liga também, depende de cada país tem as suas regras e os seus contratos também. Uma última pergunta que eu tenho certeza que essa todo mundo tem dúvida. Quando a gente vê na televisão os times com aquele patrocínio nas camisas, É verdade. Muito bom. o jogador tem participação? Depende. Se o contrato dele com o clube disser que ele tem participação, ele pode receber tanto do clube como da própria marca. Olha só, Vai- eu não sabia. Disso vai eu não sabia. depender- Achei que todos recebessem. Não é. Depende do contrato dele com o clube. Se o contrato dele com o clube estabelecer que ele tem direito a uma participação daquele recebimento, daquele patrocínio, ele recebe. Tem muitos jogadores que não têm. Vai pelo destaque do jogador, vai muito pelo clube também, pela quantidade de torcedores que o clube tem. Quanto maior o número de torcedor, maior é o valor do seu contrato de patrocínio. E muitos eles favorecem, e principalmente os melhores jogadores, com uma parte desse lucro que eles oferem com esse patrocínio. Muito Muito bom, esclarecedor. doutora Maria Pessoa. Muito bom Tudo mesmo. depende do acordo, então. Tudo depende das cláusulas contratuais. Uhum. Porque Perfeito. fazer acordo é uma coisa, ter cláusula contratual é outra. Olha O aí. acordo não se cumpre. E as cláusulas contratuais se cumprem. Tem que ser cumprido. Seja de forma amigável ou seja judicialmente, mas as cláusulas contratuais todas serão cumpridas. Olha aí que Muito aula. bem. Maria, Obrigada, você tá... doutora, por esclarecer essa dúvida, porque eu realmente não sabia também. Todas as mamães que têm aí os seus craques, como eu tenho o meu goleiro, a gente já tem uma advogada Com para certeza. defender os Com interesses dos nossos craques pelo Brasil. E essa é fera. Ó, a Exatamente. gente tem mais uma pergunta aqui. Na questão de lesões, como o direito desportivo aborda casos de lesões durante competições? A pergunta é da Miriam. Miriam, obrigado pela sua pergunta. Boa noite, Miriam. Boa noite, Miriam. Excelente a sua pergunta. É uma coisa, Miriam, que os clubes, os menores clubes, eles não respeitam os direitos do jogador de futebol. Pela CLT, todo jogador que ele sofre uma lesão dentro do campo, ele tem que ter toda a assistência jurídica, a assistência de fisioterapia, de tratamento, de salários, todos. Os clubes têm, no direito desportivo, teria que fazer um seguro contra lesões corporais, acidente de trabalho. E normalmente esses clubes menores, esses jogadores que têm menos destaque, eles não fazem esse seguro. E o advogado, ele entra na justiça, ele ganha o direito a esse seguro na Justiça do Trabalho, entra com esse processo. O clube, ele tem que dar toda a assistência, tanto de fisioterapia, como médica, como de salário a esse jogador, até que ele se recupere e volte a jogar. O que os clubes fazem? Normalmente deixa esse menino abandonado, ele começa a sentir fraco, ele começa a não participar mais dos treinos e ele vai se enfraquecendo como profissional. O advogado, ele entra na justiça e ele obriga o clube a dar todo esse suporte a esse jogador. Além do seguro que ele não paga e ele é obrigado a indenizar o valor do seguro contra lesões. O seguro de vida, o seguro contra viagens. São vários seguros que os jogadores têm direito e normalmente os clubes não fazem esse contrato. Olha só, mais uma pergunta bem interessante da Cissa Mora. Ela perguntou de um jeito mais... Ela estruturou de outro jeito que agora eu entendi. Como fica a questão legal dos salários no direito jurídico quando a mulher ganha menos que os homens? No futebol, a questão do jogador de futebol não tem essa equiparação salarial que tem conforme as empresas.
porque vai depender muito. O instrumento de trabalho do jogador é seu corpo, é as suas habilidades. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem a sua forma de jogar e cada um tem o seu valor. Tá. É como se fosse um valor artístico, por exemplo. Então, não dá muito para pedir a equiparação salarial entre homens e mulheres, porque vai depender muito da qualidade do trabalho de cada um. Entendi. Levam em conta outros Exatamente. detalhes. Outros fatores. Outros fatores. A equiparação salarial ainda não está sendo muito bem redigida pela lei com relação ao salário da jogadora ser idêntico ao do jogador. Porque além da técnica de cada um, existe ainda a desigualdade do futebol feminino. Eu falo do futebol porque é a área que eu atuo. O futebol feminino, ele ainda não tem o destaque do futebol masculino. Então, os patrocínios são muito menores. É uma questão cultural ainda. Ainda é uma questão cultural. E no Brasil, o futebol ele é muito masculino ainda. Acho que nos Estados Unidos é mais valorizado, né? Exatamente. Enche mais os estádios, a galera Exato. gosta, né, de assistir o futebol feminino. Mas Mas a agora... gente tá vendo mudar, Tá né? vindo forte aí Tá o vindo Corinthians forte. feminino ganhando Mas tudo, agora está tendo, batendo agora recordes, né, está de tendo público. agora bastante destaque o futebol mudando. feminino. Mulherada tá feminino. chegando com tudo, até no Exato. futebol. É verdade. A minha filha Exatamente. tem 8 anos, adora jogar futebol também. Ela é super, assim, engajada e eu dou a maior força, porque o esporte eu acho que é um dos maiores fatores de transformação na vida de uma Sim, pessoa. salva mesmo, vidas, né? mesmo. Aqui tem uma pergunta da Rosana Coppola. Posso perguntar, doutora, para qual time você torce? Eu não posso torcer por time nenhum. Eu tenho jogadores em todos os times do Brasil. eu ganho 8, 10 ingressos, eu ganho entradas para estar em todos os estádios de futebol. Então eu torço pelo time que o meu cliente estiver jogando. Muito bom. É isso mesmo, é isso E o seu mesmo. goleiro, Janaína, tem um sonho de jogar em algum time? E é corintiano Ah. roxo, né? Então, Abraço, então, também sou corintiano, tamo junto. Estão falando aqui, tá mal o Corinthians, torce pro Flamengo. É o Gessi Viana aí, ó. Gessi Viana da sua família que tá comentando aqui? Esse Gessi tá falando mal do Corinthians. Não. A Rosana Coppola É só uma também fase. disse, sou corintiana. Doutora Maria, conta pra gente sobre os seus clientes. Você acaba também, além do direito desportivo, você acaba então cuidando dos negócios deles, da vida deles. É isso que eu Exato. entendi? Na verdade, é aquele tema lá que nós utilizamos, envelopar o nosso cliente. O nosso cliente, ele tem uma causa de família, jogador de futebol tem várias. É a questão de guarda de filhos, de visita. Por exemplo, visita de filhos não pode ser a cada quinzenais, não pode ser em finais de semana. O jogador, ele joga nos finais de semana. Então, tem essas questões todas de família, de regulamentação de visita, de pensão alimentícia. E tem outras questões também financeiras, que o jogador ele tem que trabalhar só no esporte. Ele não pode ficar muito preocupado com essa questão de investimentos, de financiamentos de imóveis, por exemplo. Então, o advogado, ele atua nessa área, acaba criando uma equipe onde dá esse suporte aos jogadores, também nessas outras áreas também. Tem a causa previdenciária, que ninguém conhece. O jogador de futebol, por exemplo, se ele for demitido, ele tem direito de receber o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Se ele ficar doente, ele tem direito de receber também auxílio-doença. Então, são questões que o advogado, ele atua em todas as áreas, na previdenciária, na família, no direito desportivo, principalmente, que é, assim, apaixonante trabalhar nessa área. Qual conselho você daria para quem quer seguir os seus passos, para quem gostaria de trabalhar com direito desportivo, doutora? Ame o que fazes. Nada que você vai fazer na vida, se você não amar profundamente o que você faz, não dá resultado. No direito, principalmente, a doutora aqui sabe também, né, doutora Janaína? No direito, você tem que amar o que você faz. Porque cada dia chega uma causa diferente. Isso é o que me move, isso é o que me fascina. Cada dia é uma causa diferente, cada dia é um assunto diferente, cada pessoa é um ser individual. Então, se você amar o que você faz... Eu tenho clientes que hoje já vêm os netos deles para o meu escritório. Tem uma cliente que eu atendi, ela tinha 8 meses de idade. Hoje ela tem 18 anos, chegou no meu escritório e falou comigo. Eu vim aqui porque a minha mãe falou
que você é a melhor advogada para me defender. Olha Que maravilha. Isso é muito gratificante, né? Em qualquer área, né? Nossa. Em qualquer área. Acho que é o sonho de qualquer advogado, empreendedor. E, gente, infelizmente eu vou ter que me despedir de vocês. Não quero ir embora. Gostaria muito de continuar esse bate-papo. Vamos fazer uma dobradinha, Janaína? Vamos chamar a doutora Maria Pessoa para conversar mais aqui com a gente, porque tem... Com Vamos certeza. sim. Bate-papo fantástico, passou rápido demais. É isso mesmo. Hoje nós tivemos a honra de conversar com a doutora Maria Pessoa, ela que é advogada há 32 anos, empreendedora, uma referência em direito desportivo, e com a vereadora de São Paulo, a Janaína Lima, que está sempre aqui com a gente, dividindo experiências e insights sobre empreendedorismo. Eu sou Estela Jordi, meu amigo Alex Viana me acompanhou aqui na mesa nessa entrevista que vai ficar para a história. Muito obrigada pela participação de vocês e voltem sempre. Voltem sempre, meninas. É sempre uma honra recebê-las aqui na rádio. Muito obrigada a vocês e a todos por essa oportunidade desse Obrigada. bate-papo. Foi uma grande honra estar aqui. E a Fórmula 1 que aconteceu o fim de semana passado é um grande exemplo do potencial empreendedor do esporte. R$1 bilhão movimentou em apenas um final de semana. E no mesmo final de semana a gente teve um caso de uma concessionária que acabou com muitos negócios. E segundo a Associação Comercial, são mais de 126 milhões de reais que gerou de prejuízo aos empreendedores só da cidade de São Paulo. Então, Quem paga são essa conta? dois grandes exemplos que a gente pode olhar e contar. Eu coloquei uma ação coletiva e todo mundo que se sentiu prejudicado, eu convido a entrar janainalima.oficial, entrar comigo nessa ação coletiva, porque a Enel tem que ser Vamos responsabilizada nessa. pelos seus erros. Ouvintes do Viver Empreender TV, mandem suas mensagens também, contem suas histórias, o que vocês perderam, por favor, a gente quer ajudar vocês. Um grande beijo, até a próxima pessoal, até a quinta-feira, próxima. Viver Empreender TV na Rádio Capital. Beijos. Até a Boa próxima. noite a Boa todos. noite. Até a próxima. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.